Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, esse aqui, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, 2006, mais um dos nossos encontros. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, em especial hoje os profissionais da área da saúde, os professores, as pessoas que trabalham nas escolas, nas clínicas, nas maternidades, os motoristas de aplicativo, motorista carreteiro, de ônibus, de via, todos vocês aí, tá? Os operários das fábricas, das indústrias, os nossos irmãos aí das obras, né? Os operários das obras, da construção, o pedreiro, o carpinteiro, o armador, o servente de obras, né? As pessoas que trabalham na obra, aí, o meia colher, já ouviu falar do meia colher? Esta oração é para você, em especial também para Carol, Gustavo, Giovanni, o jovem Josué, o Ismael, o Jean, a Márcia Bier, a tia Simone. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos fortalecer, tá? Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais especialmente do Instituto Beneficente Betel. Segundo Coríntios, cartas de Paulo aí. O Paulo é bastante linha dura, né? Eu falei isso lá na primeira carta aos Coríntios. Em Atos dos Apóstolos a gente já tinha lá uma noção do que o Paulo tinha condições de fazer. E o Paulo é o cara que revolucionou aí o cristianismo, tá? A responsabilidade do Paulo era grandiosa demais e ele foi até o fim. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Capítulo 2, versículo 1. Se você puder nos ajudar, se inscreve aí, tem um botão escrito aí, inscrever, escreve aí. Ajuda o nosso trabalho que é com crianças, adolescentes e jovens. Iniciamos também um grupo de apoio, né, uma roda de conversa, tá? E aí, se você quiser dar uma olhadinha aí, tem uns vídeos aí falando sobre isso aí. E se você puder nos ajudar, divulga pra gente aí. Nós ficaremos aí muito agradecidos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, tentar ir com bom humor, com alegria, com satisfação, com prazer de estar fazendo a obra, apesar que a gente entende que não é fácil a obra social, a obra de Deus, o trabalho missionário, né? O compromisso de ser a linha de frente de algum trabalho é dura, não é fácil não, tá? A gente conhece pessoas aí que têm se dedicado e têm levado aí, porque não é fácil não. Pois se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi entristecido. E escrevi-vos isto mesmo para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deviam alegrar-me, né? Quantas vezes a gente vai ter que ter noção de que a gente tem que fazer o nosso trabalho e muitas vezes não aparentar que está sentindo, tá? Muitas vezes a gente vai ter que dar uma disfarçada aí, tá? Porque uma pessoa que está em busca de alguma ajuda, ela espera que o seu líder, a pessoa que está ali na frente dos trabalhos, ela espera que aquela pessoa seja um santo, uma pessoa separada, uma pessoa mais forte do que ela. E se você tiver problemas que você não está conseguindo lidar, apesar de nós sermos humanos, aí as pessoas não vão entender muito, tá? Eu até fiz uma brincadeira, levei meu pai para fazer uma consulta, chegou lá, o médico estava passando mal, aí eu brinquei, né? Ué, como assim o médico está passando mal? O médico passa mal? Ou seja, o médico também é um ser humano que vai também passar por aquilo que a gente passa, tá? E escrevi-vos isto mesmo para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Tenho confiança em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, né? Quantas vezes a gente se alegra com a conquista. Ontem eu fiquei muito feliz, a nossa querida Márcia Bier, né? Tá aí, fez um contrato aí com um banco, né? E conseguiu adquirir um bem, né? Um imóvel, né? Olha que satisfação, que alegria, né? E a gente fica muito feliz quando as pessoas, né, que a gente acompanha, que estão próximos de nós aí, têm as suas vidas, né, melhoradas aí por causa do seu trabalho, da sua dedicação, né, trabalha numa empresa, trabalha para si próprio, né, é muito satisfatório, né, a gente fica feliz.
com as alegrias das pessoas. Versículo 4. Pois em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Conhecer o amor, e esse amor muitas vezes a gente não vai perceber muito por aí. Infelizmente nós estamos nos tornando aí pessoas bastante frias, né? Principalmente no modo como a gente lida com as pessoas que não pensam igual a gente, que tem um corte de cabelo diferente da gente. Eu faço uma analogia do Hulk, sabe o Hulk, o personagem lá dos desenhos, né, dos filmes da Marvel? Pois é, ele é verde, o irmão Gerson é marrom. A gente não combina por causa disso. Ele é do Instituto Beneficente Vingadores. Eu sou do Instituto Beneficente Betel. Então a gente não se olha muito não, tá? A gente não se entende muito não por causa desses dados aí. Se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas para que não seja por demais severo a todos vós. Então, às vezes, a gente acaba afetando, sabe os afetos? A gente acaba afetando as pessoas por causa dos nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos, postura. Basta-lhe o tal, esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, devias antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de algum modo consumido por demasiada tristeza. A gente tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Nós temos aí o grupo que está falando sobre ansiedade, nós temos aí a preocupação das crises, né? dos nossos posicionamentos diante dos problemas, né? Meu pai está com problema seríssimo de saúde, então tem todo um posicionamento que vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar. Nós temos a tal da depressão, né? A gente se deprime, a gente fica muito preso em sentimentos negativos, em pensamentos ruins, né? Isso não é bom nem para a pessoa, nem para quem está em torno, nem para a sociedade, tá? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para com isso vos escrevi também, para, por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por o adversário. Tá um nome aqui, eu não vou falar. Esse nome hoje representa uma religião, então estou usando o seu termo aí, que é adversário, adversário de nossas almas, pois não ignoramos os seus ardis. O Paulo teve muito trabalho em Coríntios. A cidade de Coríntios era uma cidade perto do porto, ali, né? Perto do mar. Então era uma cidade próspera, né? Rolava muita grana, né? Então ele teve muita dificuldade, e depois que ele se estabeleceu, depois que a gente começa um trabalho e se estabelece, começa a vir essas questões, né? Política, documentação, vizinhos, hierarquias, poderes, potestades, tem todas essas questões aí, tá? A gente tem que estar muito ligado quanto a isso aí, tá? Porque essas coisas vão vir em cima da gente com tudo, tá? Para você ter uma ideia, nós temos uma questão na prefeitura que está lá sendo empurrada pela própria prefeitura há mais de 2 anos, que não consegue resolver uma mudança de IPTU. É impressionante, é impressionante. Como que é lento, como que a burocracia tem nos aprisionado, como que a gente está aí de mãos atadas porque a gente não consegue dar mais um passo devido a essa alteração de IPTU. Tá? Isso está nos prejudicando muito, muito, há mais de 2 anos. Tá? Não resolve fácil. E pelo que me parece, esse ano lá vai embora, nós já vamos para maio, e até hoje nada, apesar do nosso engenheiro responsável pela obra estar em cima, o negócio lá vai se arrastando aí. Versículo 12. Ora, quando chegueis a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu ao Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, me despedindo-me deles, parti para Macedônia. O Paulo está sempre aí fazendo esses trajetos, indo nessas cidades grandes, cidades importantes aí, sabe? Macedônia, lembra do Alexandre o Grande? Pois é, Alexandre o Grande era dessa cidade aí da Macedônia, aí, né? E ele não encontra o seu irmão na fé, né? Aqui os meninos, a maioria me chamam de pai, né? Eu fico até um pouco emocionado aí, um carinho que eles têm comigo aí, o João, né? O João Ítalo, o José Olavo, né? Os outros meninos, as meninas, às vezes, poxa, eu fico muito
muito emocionado aí, né? E aí ele parte para Macedônia, então está sempre fazendo esses corres do bem, né? Essas idas e vindas para que o evangelho seja pregado a toda criatura. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O cheiro, né? Como se o conhecimento pudesse ser cheirado, né? Olha que interessante, né? A posição aqui do Paulo de falar da questão de um cheiro, né? Um conhecimento que possa ter aspectos físicos, né? Interessante isso, né? Um cheiro do seu conhecimento, uma porcentagem, né? Uma parcela, né? Como se eu pudesse tocar na Bíblia aqui, só de eu tocar na Bíblia eu pudesse assimilar esse conhecimento. É como se eu pudesse cheirar o papel aqui e ao cheirar o papel eu assimilar esse conhecimento. Interessante a posição aqui de Paulo, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Aqui ele classifica dois posicionamentos. Um posicionamento que vai levar à vida e um posicionamento que vai levar à morte. Muitas vezes a gente entende quais são os nossos posicionamentos, a gente até questiona, mas muitas vezes nós vamos ter algum ganho em cima daquilo que a gente está fazendo, tá? Pode parecer estranho, mas uma pessoa que está com a vida toda estranha, pode ser que ela tenha prazer naquilo ali, tá? Pode ser que ela está tendo prazer. Você olha de fora e você fala, nossa, que vida medíocre, mas às vezes a pessoa se sente confortável, se sente adaptada, está acostumada, né? Tem uma dificuldade ali de modificar paradigmas, e às vezes a pessoa está tendo algum ganho com aquilo, tá? Então é isso. Então tem um caminho que está levando para a vida, um caminho que está levando para a morte. Muitas vezes quem está de fora vai ter uma observação muito mais profunda, ou não, porque pode ser que a gente não entenda o outro ser humano do jeito que deveria entender. A gente usa um termo muito interessante que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A empatia. Isso é impossível, né? Isso é impossível. É um vislumbre, né? É uma tentativa de um humano se colocar no lugar do outro. Isso é impossível. Só um humano que está passando por aquela situação vai saber te dizer o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, como que ele está vivendo isso aí. Né? Eu de fora, eu posso até ter algumas observações, mas eu viver aquilo que a pessoa está vivendo, isso é impossível aí, não tem como, tá? Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. A gente tem hoje alguns pregadores muito famosos, não só no Brasil, tá? Mas vamos ficar só no Brasil por enquanto, que conseguem se utilizar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da oração, da pregação, do púlpito, da igreja para retirar bens das pessoas. E as pessoas doam seus bens, tá? Doa casa, doa dinheiro, faz um pix bacana, né? Tem muitas pessoas se utilizando disso aí, estão ficando ricos ou já estão muito ricos, né? Porque estão aí usufruindo, né? Vou usar a palavra inocência, tá? Vou usar a palavra inocência. Estão se utilizando da inocência das pessoas, né? O golpe tá aí, cai quem quer, tá? O golpe tá aí. Você é maior de idade? Ah, eu sou maior de idade. Precisa te dar a mão para atravessar a rua? Não, não precisa, eu sei atravessar a rua. Então, pois é, o golpe tá aí, cai quem quer. Então as pessoas doam seus bens, doam suas casas, doam sua prestação do seu carro aí para a igreja, né? E muitas vezes elas, quando vão ver, elas estão aí já enroladas aí. Porque se você for parar para pensar, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro são os humanos, tá? Irmão Gerson, você está dentro do Instituto Beneficente, tem gastos? Tem muitos gastos. Aqui a gente precisa de dinheiro. Mas Deus não precisa de dinheiro. Se a gente pudesse ser ignorante o suficiente e pensasse assim, se Deus fosse só o sol, tá? Se Deus fosse só o sol, essa estrela que brilha, que traz luz para o nosso planeta, tá? Se Deus fosse só o sol, já seria algo grandioso demais para nós. Mas agora você imagina algo que está além do sol, além do planeta Terra, além da Via Láctea, além do universo,
além do tempo, além da materialidade, além da nossa alma, além de tudo. Por que Deus iria precisar que você fizesse um Pix de R$1.000 para ele? É isso, tá? Tem gastos? Tem, nós temos gastos aqui. Tem pessoas que nos ajudam? Tem. Falta muita coisa? Falta. Nós temos uma sala que precisa ser acabada. Tá faltando um computador, a gente perdeu um computador que era o tá até aqui do meu lado aqui, queimou a placa de vídeo. E ele já era mais antiguinho, então não compensa arrumar. Eu fiz alguns testes umas placas que eu tinha aqui, nenhuma serviu. Tem gastos, nós temos uma impressora que já está precisando fazer manutenção. Tem a água, a luz, a internet, não, tem um monte de gastos aí. Mas Deus não precisa de dinheiro, tá? Quem precisa de dinheiro é a religião, as organizações religiosas pedem dinheiro, pedem o dízimo, pedem oferta. A pessoa está ali, ela que se entende que precisa ajudar estes trabalhos ou não. Capítulo 3, tá? Nós vamos entrar no capítulo 3. Nós temos tempo? Eu tenho algum tempo ainda. Preciso buscar meu pai no hospital, tá? Mas a gente tem um tempo aí, pelo menos para o capítulo 3, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Muitas vezes nós vamos precisar de um pedaço de papel. E este pedaço de papel vai ser um respaldo para que eu faça ou que eu tenha algo, né? Eu preciso de um diploma universitário para provar que eu sou um filósofo. Eu preciso de um documento, né, escrito ali, carimbado por um escrivão que comprove que eu sou casado no civil. Eu preciso de um pedaço de papel que comprove que eu tenha carteira de motorista, a famosa CNH. Então, às vezes nós vamos precisar desses respaldos. Eu preciso de um estatuto para dizer que como se organizou e como funciona isso aqui, tá? Ou seja, uma recomendação, uma carta de recomendação, um estatuto, um documento. Vós sois a nossa carta, Paulo está dizendo, né? Vós, nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. É como eu digo para os meninos aqui, nós temos a possibilidade de ser a própria Bíblia viva. Nós temos a possibilidade de ser discípulos de Jesus com a nossa postura, com o nosso modo de encarar a vida, de lidar com as situações, né? Nós temos essa condição aí. Versículo 3. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Esse Jesus, eu tenho uma matéria aqui que eu estou fazendo de história, né, sobre Jesus. Está ali no caderno ali. Nós temos esse respaldo de que é comprovado que Jesus existiu. Tá? São várias provas de que existiu um judeu, né, conhecido como um rabino, conhecido como Rabino Yeshua, um mestre, né, que fez essa revolução aí, e que depois a gente, assim como Paulo e outras pessoas aí, que tem atribuído poder a esse Jesus, a gente acredita que esse Jesus morreu, foi crucificado, morreu, ficou ali no sepulcro por 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A gente acredita nisso, porque senão a nossa fé não teria validade. Se Jesus não ressuscitou, a gente está seguindo alguma coisa que não tem respaldo aí, tá? Jesus é aquele que transformou a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui me lembrou o Platão, né? O Platão tem a obra famosa lá do Rafael, em que na pintura o Platão está apontando para cima, né? Platão tinha a ideia de que o mundo mais importante é o mundo das ideias. É o elevado, é o que vem de cima. Aqui seria a sombra de algo que é superior, tá? E aqui o Paulo está dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? Pensar alguma coisa que partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vem do alto. Ele nos fez também capazes de ser ministros da sua nova aliança, o Novo Testamento, tá? Toda essa
essa literatura do Novo Testamento, Mateus para cá, né, nos dá aí a ideia de um Novo Testamento, de um novo estatuto, de um novo acordo, um acordo de salvação. Quem que ofereceu isso? As pessoas depois foram se organizando para falar de Jesus Cristo, tá? Depois a Bíblia foi organizada desta maneira, tá? Os livros muitas vezes não seguem um cronograma, uma cronologia, não segue aí uma ordem, né, cronológica, mas foi organizado assim. A gente entende que assim está dando certo, tá? Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, não da palavra, não do conhecimento escrito, tá? Mas do Espírito, de algo que nós não conseguimos explicar. Essa pequena gota de Espírito, essa pequena gota de energia que mantém essa máquina funcionando, né? Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O muito conhecimento, né? Tem as teorias aí de que Nietzsche tinha ficado louco porque era um pensador, né? O Platão lá, o Platão não, o Sócrates, né? De tentar influenciar os jovens ali, né? E de trocava uma ideia com ele mesmo ali, ele foi condenado a tomar um copo de veneno, né? O próprio Jesus Cristo, que era um mestre que ensinava ali oralmente os seus discípulos e as pessoas ali, né? Então dá-se a entender que o conhecimento ele é perigoso. A letra mata, mas o espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Lembra do Moisés? A gente falou muito sobre o Moisés. Dá uma olhadinha aí. Tem lá a playlist aí sobre o Êxodo, tá? Vai lá, você vai ficar impressionado aí com o que acontecia com Moisés. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da condenação é a lei, tá? A lei que condena, a lei que julga. Quem que elaborou toda a lei? Moisés, o legislador. Então é uma lei que condena, tá? O avião, nós estamos ao lado do aeroporto. Avião e grande. Tem muito tempo que eu não vejo descer avião grande aqui. Deus abençoe quem tem coragem de andar de avião. O Moisés é o ministério da condenação. Tem que seguir isso aqui, senão você vai morrer, tá? E Jesus é o ministério da justiça, porque ele é justo. Ele indicou o caminho, ele rasgou o véu, ele deixou aberto para nós uma passagem aí para a vida eterna. Se a gente quiser, é claro. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. E o que desvaneia teve sua glória, muito mais glória que tem o que permanece. Portanto, tenho tal esperança. Usamos de muita ousadia no falar, muita ousadia, muita explicação. Aqui a gente trabalha com crianças e adolescentes, eu tenho que dar muitas explicações. Dá outro exemplo. Então a gente vai dando exemplos em cima de exemplos, e aí a gente consegue deixar uma mensagem bem bacana para os meninos aí. Até fui elogiado, né? Meu cunhado é professor de física, e eu conversei com ele outro dia, e ele falou assim: poxa, parabéns, cara, você adquiriu uma maneira de dar tantos exemplos que os meninos saem daí com uma compreensão bem melhor. Isso não se vê muito não, ele até elogiou aí a forma com a qual eu lido com os jovens aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvaneia, aquilo que chega no fim. Nossa materialidade, o que nós somos como material, como físico, um corpo físico. Hoje eu tenho esses longos cabelos dourados, mas outrora eu tive cabelos negros, cabelos pretos, né? Ou seja, aqui já está faltando, né? Bem aqui em cima já está faltando bastante. Ou seja, nosso tempo é determinado aí por essa, né? Por essa breve passagem aqui, por essa escola conhecida como planeta Terra. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Você já notou, já que o Paulo tocou nesse assunto, o Antigo Testamento ele é muito diferente do Novo Testamento. Se você prestar bastante atenção,
A ideia de Deus que se tem no Antigo Testamento é um Deus que é vingativo, é um Senhor dos exércitos, todo mundo está em guerra. Agora, quando você chega no Novo Testamento, de Mateus para cá, você entende que é um Deus que é amor, é um Deus que é misericórdia, é um Deus que é justiça, né? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. As velhas ideias não podem sobreviver às novas ideias, né? O antigo não pode suportar o novo. Quem que é o novo? Jesus Cristo. Tá? Se você tem uma convicção de que aquilo que você vive é certo, você está certo. Mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, muitas coisas que a gente considera certas, a gente entende que não são. E aí a gente começa a mudar a nossa forma, a nossa estratégia de como lidar e como trabalhar a nossa vida espiritual. Tá? É impressionante quando se tem um despertar espiritual, um encontro com Jesus Cristo aí, na sua crença, da sua maneira, do seu jeito. A ideia de espiritualidade deveria ser algo que nos liberta, não algo que nos aprisiona. Tanto é que a gente fica muito feliz quando os meninos aqui chegam à maioridade e vão viver. Vão trabalhar, vão ter seus relacionamentos. A gente entende que a gente fez a nossa parte, tá? Hoje nós temos aí o João e o Ismael que estão conosco, né? E são aí dois meninos que são linha de frente aí conosco aí, tá? São meninos muito bons aí. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então é retirado o véu, tá? Converte a quem? A Jesus Cristo. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Acabei de falar sobre liberdade, tá? Jesus é aquele que liberta. Liberta da onde? Da caverna, da escuridão. Você não está vendo, você passa a ver. Você não está andando, você passa a caminhar. Você não está fazendo, você passa a fazer. Você começa a orar com mais intensidade, começa a olhar a vida com mais carinho, começa a ter atenção pelo próximo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a primeira missão. Falar de Jesus, falar de coisas boas, mostrar um caminho, uma direção. Olha, se você for por aqui, você vai ter problemas, mas você vai ter uma condição muito melhor de lidar com eles. É isso, tá? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que a gente consiga, né, refletir aí a glória de Deus, refletir levar adiante a glória deste grande mestre, desse homem, né? Se a gente tirasse Jesus como Deus, assim, sabe, na nossa ignorância, assim, sabe, assim, não, Jesus foi só um cara, nossa, mas pensa, que cara impressionante, que mudou a história, né? Um ensinamento, sabe, deixou uma base, né? Deixou uma metafísica, uma base sólida, né? Alicerçada, concretada no amor, no bem, né? Porque segundo Jesus, a vida que vale a pena é a vida dedicada ao próximo. Irmão Gerson, de onde você tirou isso? Jesus dedicou-se ao máximo por nós, tanto é que ele entregou todo o seu sangue por nós lá na cruz há 2000 anos atrás. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos parar por aqui, né? Capítulo 4 no próximo encontro, né? Que a gente seja revestido com o poder de Deus, né? Vasos de barro, próximo encontro aí. E que nós possamos ser gratos pelo dom da vida. Senhor nosso Deus, te agradeço por este momento especial, que Deus possa abençoar nossos inscritos, Deus possa abençoar nossos familiares, nossos empreendimentos, nossos sonhos. Deus possa abençoar a nossa saúde, que nós possamos ser revestidos com o poder que vem do alto. Visita ali o Ismael, o João, o Ícaro, o Léo, o Jean, o Gustavo, Giovanni, Carol. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe minha esposa no trabalho, tia Simone e Ara. Que nós possamos ser gratos por este momento, por mais um dia. E que nós possamos aí, né, seguir aquilo que Jesus pediu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Muito obrigado.